Queridos irmãos, desejo a todos vocês paz e bem. Com alegria a todos os presentes aqui na Catedral e aqueles que, por motivo do recolhimento, não podem estar presentes. As coisas mudam. O que ontem era uma ofensa, hoje é uma cordialidade. O que eu quero dizer? A grande cordialidade, a saudade, é o abraço. E quando alguém dava uma cotovelada em um no outro, era uma ofensa. E hoje o abraço não pode. E a cotovelada não é mais ofensa, é carinho, é amor, é ternura, é aconchego. De modo especial, acolha vocês, padres, os diáconos, nesta celebração da festa de Corpus Christi, bem como aqueles e aquelas que estão ainda aqui conosco participando, bem como também os que nos acompanham pelas redes sociais da nossa arquidiocese, por meio das rádios católicas, das redes. O abraço de Dom Geraldo, Dom Luiz. Durante a Quaresma, devido ao isolamento social, nós fomos impossibilitados de celebrar a missa da Quinta-feira Santa, na qual cada um de nós, presbíteros, renova o seu compromisso, assumido em sua ordenação sacerdotal, bem como momento no qual consagramos os santos óleos, utilizado nas celebrações dos sacramentos do batismo, do crisma e da unção dos enfermos, que são sinais do cuidado de Deus junto aos seus filhos e filhas, aqui na terra, em todos os momentos significativos de suas vidas. Sendo assim, escolhemos a data de hoje, na qual celebramos o corpo e sangue do Senhor, oferecido para a vida da Igreja e do mundo, para realizarmos esses dois gestos acima mencionados. Nesta celebração de Corpus Christi, eu gostaria de refletir com vocês, queridos irmãos, alguns pontos que estão presentes na liturgia da palavra. O primeiro, na primeira leitura, e diz respeito à exortação feita pelo Senhor a Israel, convidando o povo jamais a perder a memória, não perder a memória do caminho trilhado, desde a libertação do Egito, passando pelo deserto até a terra prometida. Segundo, também encontra-se na mesma leitura e aponta para a experiência do deserto, momento no qual o povo de Deus deparou-se com o que de fato é essencial na vida, para a vida. O terceiro ponto encontra-se na palavra de Jesus dirigida aos seus discípulos, indicando que a vida plena permanece unido a Ele. Meu corpo, meu sangue, minha carne, meu sangue. E uma pequena palavra sobre os santos óleos. Vejamos. A primeira leitura do livro do Deuteronômio
tem seu início com um convite de Moisés, dirigido ao povo, a fim de que lembrasse dos feitos do Senhor. Isto é, uma exortação a manter viva a memória da ação libertadora divina que os tornou livre para seguir seu rumo até a terra prometida. De fato, a leitura indica que o caminho trilhado no deserto teve um objetivo específico, ou seja, Deus desejava ver o seu povo, aquele povo que ele tinha no coração, queria manifestar como um grande guia de Israel, a fim de educar o povo como um pai que educa os seus filhos. Sendo assim, a primeira leitura traz um aspecto fundamental da fé. Que aspecto é esse? É a recordação da ação divina, a memória atualizada e atualizando as obras da presença do Senhor junto aos seus que escolheu para si. Somos nós hoje. Meus irmãos, vivemos um momento único da história da humanidade, pois nunca antes a civilização, assim como nós conhecemos, eu pelo menos nunca vivi isto, foi provada em suas maiores seguranças desse modo. Diante de tamanho desafio e de grandes provações que vivemos, vejam, um minúsculo vírus nos provoca e faz com que cada um se sinta convocado a confirmar e a manter viva a sua e a nossa memória. Isto é, aquilo que acreditamos e a fé que professamos. Da mesma forma que foi para o povo do deserto, este momento de pandemia deve servir para nós como um tempo de decisão. Mais uma vez, ao assumir o nosso compromisso batismal e vivermos o nosso dia a dia como seguidores de Jesus de Nazaré, somos seus discípulos e missionários. Hoje, as pessoas enxergam Jesus em cada um de nós. Daí a nossa responsabilidade em não decepcioná-los e não decepcioná-las. Aqui está a chave para não perdermos o caminho, a meta, e para mantermos sempre viva a memória do que cremos e a direção para onde o Senhor nos deseja enviar. Como diz o nosso Papa Francisco, não nos mundanizarmos, não cairmos, não sermos gente do mundo. O segundo ponto encontra-se também na primeira leitura, que se refere ao fato de que no deserto os filhos de Israel fizeram a experiência do que é essencial para a vida. O relato indica que o povo guiado por Moisés sentiu fome e sede, coisas básicas para qualquer ser humano, indicação de sua fragilidade e verdadeiras necessidades. No deserto, Israel aprendeu a conhecer a sua condição humana em sua máxima potência, pois naquele lugar ímpido não se pode plantar nem colher, não se pode cultivar,
nem mesmo acumular riquezas. Por que preocupação nossa em querer acumular? Nessa experiência, os filhos de Israel descobriram a fugacidade da vida, marcada por necessidades básicas. Ou seja, quais são essas necessidades? A fome e a sede. Procuravam o que lhe era mais essencial, quando buscavam junto a Moisés algo que pudesse saciar a sua sede e a sua fome, bem como a de seus filhos e filhas. Meus irmãos, o Papa Francisco, em seu discurso na Praça São Pedro, totalmente vazia, num dia chuvoso na cidade de Roma, ao comparar a pandemia a uma tempestade, afirmou: a tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa cada um de nós descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. E acrescentou ainda: a tempestade põe a descoberto todos os propósitos, e ele colocou entre aspas, de empacotar e esquecer o que alimentou a alma dos nossos povos. Todas as tentativas de anestesiar com hábitos aparentemente salvadores, também entre aspas, incapaz de fazer apelo às nossas raízes e invocar a memória dos nossos idosos, privando-nos assim de humildade, daquela humildade necessária para enfrentar as adversidades. De fato, meus irmãos, a nossa sociedade marcada pelo supérfluo, pelo exagero, pela exclusão e miséria de muitos, esqueceu de buscar o que era essencial e o que poderia garantir o bem comum para todos. Isso fica fácil quando eu falo de sociedade, mas fica muito difícil quando eu jogo essas palavras para a minha própria vida, a minha busca de segurança como seguidor de Jesus de Nazaré, que a única segurança que teve foi a cruz. Deste modo, quando educamos nossos filhos e filhas, os nossos paroquianos, nós temos que educá-los para a compaixão, para a solidariedade concreta, até a forma de nos posicionarmos dos desafios sociais, políticos, econômicos que enfrentamos. Penso que essa pandemia nos convida a uma reeducação. Qual é essa educação, senhor bispo? A partilha. Nós fazemos parte dessa arquidiocese. Eu fiz o compromisso de seguir Jesus de Nazaré, na pobreza, na obediência e na castidade. Por que essa preocupação de ter, de guardar? Precisamos nos voltar para o que é de fato essencial, aquilo que nos faz verdadeiramente humanos: o carinho pelo outro, o diálogo, a ternura. Irmãos e as irmãs aqui presentes, marcados por laços de cooperação mútua, em vista da construção de uma casa comum, mostrar que nós, seguidores de Jesus de Nazaré, temos um projeto diferente do mundo,
reconhecendo sempre que tal tarefa nos toca diretamente, pois além de tudo somos marcados por uma profissão de fé e que fazemos parte de uma nova família, isto é, a Igreja de Cristo. Desse modo, nesse tempo de deserto, de pandemia que estamos passando, aproveitemos a oportunidade para reconhecer a nós mesmos, a saber viver a solidão, no confronto diário com o Evangelho de Cristo, aquilo que é verdadeiramente importante e é essencial em nossas vidas. Eu estou reaprendendo a reviver a vida contemplativa, a fim de que sejamos capazes de reconhecer que o projeto que devemos nutrir em nossos corações, como algo urgente no mundo pós-pandemia, é o da construção de um mundo mais justo, mais fraterno, solidário, da partilha. Outro ponto, os santos óleos, que iremos abençoar, que iremos consagrar, serão a matéria-prima, sinal visível da caridade de Deus, da ação salvadora com a qual a Igreja, durante todo o ano, pelas mãos de cada um de nós, e mais de vocês presbíteros, diáconos, farão dilatar o reino de Deus no ser de todos aqueles que buscarão os sacramentos, pela vida e pela morte. Vocês irão conformar a graça misteriosa do Cristo sacerdote, profeta e rei, tornando-se membros vivos do seu povo até a vida eterna. É o instrumento do trabalho na execução dos sacramentos. Outro ponto, encontra-se no Evangelho proclamado de maneira especial, na afirmação dirigida a seus discípulos e a nós hoje: aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. No relato do capítulo 6 do Evangelho de João, a multidão busca Jesus, pois foi saciada com o pão multiplicado. Ele a faz ver que deveria buscar algo mais e a simples satisfação de suas necessidades primárias. Quem come minha carne, quem bebe o meu sangue. Deste modo, ele indica não somente o caminho para todos os que desejam segui-lo, como também afirma que é necessário permanecer unido a ele, no sacramento do seu corpo e do seu sangue, continuamente alimentados, queridos irmãos, nós, todos os santos dias na Eucaristia, por sua palavra, pelo seu corpo, pelo seu sangue, a fim de trilharmos a estrada desafiadora do discípulo missionário. Somos hoje convidados a reconhecer que somente unidos a Cristo, inteiramente, todos nós, vamos participar, vamos superar os desafios do tempo presente. O tempo presente exige cada vez mais a nossa união a Jesus Cristo, a fim de que, por meio de nossa íntima união com Ele, possamos superar as grandes batalhas daquele irmão, daquela irmã, da nossa comunidade, que vive um deserto, está vivendo as dores da pandemia, e nós possamos ser esse sinal da esperança e deixar nascer nesses corações, nutrir as nossas comunidades eclesiais de base, construir coletivamente uma nova sociedade. Será essa a nossa intimidade com Cristo Eucarístico, o fato de permanecermos unidos a Ele,
que nos fará fortalecidos e inspirados, iluminados nesse tempo e no que virá pós-pandemia. Vai ser diferente. Nós temos que repensar tudo, a fim de que as nossas atitudes e escolhas sejam sempre guiadas para aquilo que é irrenunciável no Evangelho. Tem coisas que a gente não negocia, e uma delas é o Evangelho de Jesus de Nazaré, pela nossa opção, pela nossa consagração, pelo nosso sacerdócio, pela nossa celebração da Eucaristia celebrada a cada dia. Eu renovo o compromisso de estar junto do povo e com Ele. Isso é o projeto do Reino de Deus, das nossas comunidades, na qual cada um de vocês vive, e formamos essa grande igreja, a nossa querida Arquidiocese de Vitória. Meus irmãos, o que eu digo no final? Coragem! E vamos juntos levar a esperança a todos os nossos irmãos e irmãs. E não vamos permitir que essa esperança nos seja tirada. Amém, amém, amém.